Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, pessoal. Espero que este dia encontre todos bem. Eu sou Carla Luquizic, da Classmaker Educação, e hoje nós vamos aqui falar sobre um assunto bem diferente, algo bem inusitado, que algumas pessoas já conhecem, mas não é um tema assim que está sendo assim tão abordado fora do meio acadêmico, né? Nós vamos estar falando sobre a inteligência artificial na educação. Lembrando que a inteligência artificial ela faz parte de uma das ferramentas do movimento da quarta revolução industrial. É uma das ferramentas da educação 4.0. E lógico, como nós vamos ter aí 5.0 e 6.0, é pertinente que nós possamos falar sobre a inteligência artificial, principalmente na educação, pois ela é uma ferramenta fortíssima da educação inclusiva, ok? Bom, vou passar aqui rapidinho nossas agendas, depois eu vou passar para o Alex, e aí nós vamos iniciar essa transmissão, ok? Bom, no dia 25 de novembro, nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre TDAH. Vamos conhecer um pouquinho mais, quais são os procedimentos, quais são as visões, mitos, verdades do transtorno de déficit de atenção com a hiperatividade. No dia 30 de novembro, nós vamos estar com a nossa live especial, que é uma live / eventos, vamos chamar assim, que é do Open Mind na educação. E nós vamos ter aí convidados. Nós vamos estar falando sobre um painel que é a sala de aula. E os nossos convidados vão ser o Elis Merlin, vamos ter o Benê Moreno e a Cláudia Lopes para estar conversando com a gente sobre o tema. Vamos estar debatendo, nós vamos ter um tempo para cada um falar, colocar suas perspectivas. E nós gostaríamos que vocês participassem também. Entrem aí, deixem seus comentários. Eu quero que vocês opinem quando a gente fechar os assuntos nos painéis. Eu acho que vai ser bem legal, bem interessante, com toda assim uma perspectiva, já pensando no ano de 2021, porque isso vai ser abordado também. Bom, no dia 2 de dezembro, nós vamos ter aí, eu vou fazer uma live com vocês, eu e o Alex, e nós vamos falar sobre educação 6.0, ok? Ou educação plus. No dia 7 de dezembro, vamos estar com o Jean Rafael Tonseak, falando sobre o uso dos games como uma ferramenta de letramento digital. Importante esse tema, ok, gente? No dia 8 de dezembro, eu vou tentar explicar para vocês, porque nós vamos ter 3 datas, tá? Dia 8 de dezembro é uma terça-feira, nós vamos iniciar aí uma sequência, ok? De 3 segmentos voltados para a gamificação na educação. Esses 3 segmentos vão funcionar da seguinte forma. São 3 datas já previamente agendadas, onde vocês vão ter e vão falar sobre a gamificação na educação, o processo de gamificação, inclusive com exemplo de usos de caso, inclusive com cases. Então, nós vamos estar falando, é uma formação, e quem vai estar dando essa informação, vai estar fazendo essa formação é o Igor Arnaldo, que ele já esteve aqui com a gente para falar sobre realidade virtual na educação, ok? Então, nós vamos ter, assim, uma sequência, são 3 lives, então nós vamos ter a primeira parte dela, que vai acontecer dia 8 de dezembro. Então, essa live de 8 de dezembro é o nosso primeiro tema, é o tema 1, e o tema dessa live é o Círculo Mágico. Nós vamos começar com a introdução desse assunto, ok? E nós vamos estar aqui presentes junto com vocês para estar auxiliando, interagindo. Gente, é um mini curso, ok? Quando finalizar as 3 lives, são 3 temas diferentes, vocês praticamente já vão ter um mini curso aí sobre gamificação, ok? No dia 9 de dezembro, que já é a quarta-feira, nós vamos estar
com a Jenny De La Rosa, falando sobre o uso da educomunicação no ensino de imigrantes no Brasil. Muito pertinente esse assunto, gente. Dia 14 de dezembro, vamos estar com a doutora Márcia Barreira, falando sobre avaliação e diagnóstico em dislexia. Esse tema é muito importante porque, assim, nós temos aí várias formações, várias escolas que sempre dizem, né, nós estamos preparados para as dificuldades da aprendizagem, as comorbidades que delas se resultam, mas, na verdade, a gente percebe que não existe essa preparação, a gente sabe que não tem. Ok? Então, assim, é uma dificuldade muito grande os educadores encontram, porque eles não têm esse tipo de conteúdo e não estão preparados para esse tipo de situação de sala de aula. Nós vamos estar trazendo aqui as observações, as dúvidas com relação aos formulários, preenchimento, para onde eu encaminho, quais são as características, como que eu observo. Então, vai ser uma live muito importante essa, tá, gente? No dia 16 de dezembro, nós vamos estar com a Daniela Costa, falando sobre os impactos do Covid-19 na educação em 2020. Esse tema vai ser muito interessante, porque nós vamos conseguir estar fazendo um levantamento, nós vamos trazer uma retrospectiva, enfim, com partes bem pontuais, ok? Com pontos, assim, muito fortes e importantes, e esses mesmos pontos, eles acabam denotando o que nós teremos em 2021. Então é muito importante a gente fazer essa retrospectiva do que aconteceu durante esse ano na educação, ok? Bom, aí nós vamos dar uma parada, ok? Vamos parar no dia 21 de dezembro, a gente já para, aqui da Classmaker Educação. Nós vamos retornar no dia 11 de janeiro. Quando nós retornarmos em 11 de janeiro, nós já trouxemos aí para vocês, continuando essa parte de transtorno de déficit de atenção, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, dislexia, nós vamos trazer aqui a doutora Lilian Papis, falando sobre a importância do som, da fala, ou seja, na área da educação. É uma fonoaudióloga, eu conheço o trabalho dela já, ela tem um trabalho muito forte nessa área. Ela também aí faz bastante live com o pessoal sobre isso. Então, a gente entende que é pertinente a gente estar começando o ano com informações que serão necessárias, principalmente para os educadores, que vão estar trabalhando aí uma boa parte das suas aulas, todos no ensino híbrido. Então, como que consegue observar tudo isso, considerando-se que a gente está no ensino virtual? Ok? Então veja como é importante esses temas que nós estamos trazendo. Nós estamos preparando essa situação para 2021 de tal forma que o educador ele possa ter orientações de como proceder, como perceber, se perceber o que fazer, qual é a primeira ação, qual é o primeiro passo. Ok? Nós precisamos se preparar para 2021, gente. Ok? Nós temos aí uma possibilidade com essa segunda onda do Covid vindo, já está tendo um comentário aí nas secretarias de educação sobre o segundo lockdown, então a gente precisa se preocupar e já perceber tudo isso que a gente passou agora, que a gente já aprendeu essa lição e que a gente já sabe aquilo que nós não sabemos. Nós sabemos o quê? Que eu preciso melhorar, eu preciso entender, eu preciso saber. E é isso que a gente busca, ok? Bom, no dia 12 de janeiro, uma terça-feira, nós vamos voltar com o Igor Arnaldo com a segunda live sobre gamificação. Lembre-se que a primeira vai acontecer ali em dezembro. A segunda parte, vai estar acontecendo agora em janeiro, no dia 12 de janeiro. E no dia 12 de janeiro, essa segunda live vai estar falando sobre gamificando o processo de educação. É a segunda live, ok? É a segunda da nossa série de 3, tá? E vai acontecer às 21 horas. Nós vamos estar colocando todos os posts para vocês, tá? Bom, no dia 13 de janeiro, nós vamos estar com a Graça Graúna, conversando sobre literatura indígena. Gente, é um tema, assim, fantástico. Se a gente pensar um pouquinho naquela live que a gente teve lá com Sebastian Gerlich, veja como foi importante as novas perspectivas, a nossa nova visão de tudo isso que é da cultura indígena, né? É como eu sempre falo, o dia do índio não é colocar as crianças de bermuda com 3 penas na cabeça. Gente, não é assim, não é desse jeito que funciona. Tá? A gente tem que respeitar todas as culturas, tá? A multiculturalidade, tá? Bom, no dia 18 de janeiro, nós vamos estar com a Sônia Alegretti, essa live é nova.
ela vai estar falando do presencial ao online, os desafios enfrentados pela escola durante a Covid-19. A gente pode entender que esses desafios 2020/2021, porque muita coisa nós vamos passar novamente, infelizmente, até que a gente consiga ter uma posição mais certa de tudo isso que está acontecendo e, lógico, entendendo o que vai acontecer o ano que vem e que nós vamos estar na mesma posição ou podemos votar como estamos agora, tá? Nós temos duas situações aí. O legal é que a Sônia vai compartilhar com a gente algumas experiências que ela teve como diretora de uma escola a qual utiliza tecnologias ali no meio educacional que ela gerencia. Então, nesse meio aí também, como ela vai trazer para a gente quais foram as ações que ela tomou, a gente também pode ter insights do que a gente pode aplicar também na nossa escola. Sim, sim. Veja, gente, tudo aquilo que a gente já passou já é um laboratório de experiências. Então, a gente fala que é um laboratório porque a gente passou por isso, tá? Nós passamos por isso efetivamente. Então, se a gente tem um estudo empírico desse, que a gente entende que nós já passamos por essa situação, nós já sabemos o que funciona e aquilo que não funciona. Então, veja, nós tivemos uma antecipação aí das escolas, abriram, estão funcionando em dias alternados, mas já fecharam, porque realmente teve contaminação das crianças nas escolas e já fecharam, tá? Então, a gente tem que ter um olhar cauteloso com toda essa situação, porque essas crianças vão para casa, mesmo sem mostrar sintomas, elas acabam contaminando os familiares. Então, isso é muito sério, ok? Bom, e aí na semana de 25 de janeiro a 29 de janeiro vai estar acontecendo o segundo congresso COED, que vai estar falando sobre educação inclusiva. Esse congresso vai ser bem interessante, é um painel com vários profissionais que estão relacionados justamente à educação inclusiva. Que bom, Roberto, que você está conseguindo participar, eu fico contente. Você queria tanto assistir aí a nossa live, que foi com o... esqueci o nome do educador. Da Universidade Aberta de Portugal, da coordenação EAD. O Leonel, realmente. Então, que bom. Leonel Morgado. Isso mesmo, Leonel Morgado. Que bom, Roberto, seja bem-vindo aqui para a nossa live. Eu fico contente que você tenha conseguido entrar. E aí, né? Passando por todas aquelas dificuldades que você já comentou comigo, que está aí na sua região, aí no seu estado, tomara que tudo isso se resolva da melhor forma possível. Mas seja muito bem-vindo, Robério. Bom, e aí esse congresso do COED vai tratar de educação inclusiva, e no dia 28 de janeiro é o dia que eu vou estar fazendo a minha apresentação. Então o tema também vai falar uns tópicos um pouquinho diferenciados de hoje, tá? Porque é uma coisa mais focada. Nós vamos estar falando sobre a educação, eu vou estar falando sobre a inteligência artificial na educação inclusiva. O tema é específico somente com essa frente, ok? Falando sobre os alunos, ok? Bom, e no dia 2 de fevereiro, olha, gente, a gente já está no dia 2 de fevereiro. Olha como o pessoal da Classmaker trabalha, gente. Dia 2 de fevereiro, que o pessoal já perguntaram para mim, eu queria saber que horas, né? Que horas que o pessoal da Classmaker dorme, come, né? Aqui, ó, o pessoal da técnica tá falando para mim nunca, sonho meu. Não, calma aí. Não é trabalho escravo. Não é trabalho escravo. Veja, nós estamos focando no futuro desse pessoal. Bom, e no dia 2 de fevereiro nós vamos ter a nossa terceira live da série sobre gamificação, cujo tema é Gamificando na Prática e Casos de Sucesso. Vai ter exemplo, gente, case. Cases são fantásticos em qualquer momento, ok? Bom, nossas redes sociais estão aí à disposição de vocês. Acessem nosso site da classmaker.com.br, Classmaker Educação, ok? É apenas classmaker.com.br, ok? E nós vamos ter alguma novidade aí, nós estamos aí dando uma ajeitadinha aí, colocando uma novidadezinha aí no nosso site, que o Alex vai estar coordenando, que eu não sei bem como vai ser o nome, mas a ideia é a Classmaker Educação na rede. Ok? Nós temos várias coisas acontecendo com o nome da Classmaker Educação, graças a Deus, sendo muito bem referenciados pelas instituições de ensino, pegando aí segundo lugar, estamos com referência em vários lugares, isso é muito importante, e na nossa rádio, classmaker.com.br, já estamos com quase 11.500 educadores.
Então, nós subimos, assim, 400 pessoas em 8 dias. Então, é bastante coisa, nós estamos trazendo muita novidade, e tudo aquilo que acontece na Classmaker, nós estamos imediatamente replicando aonde? No nosso Instagram, Classmaker Educação, ok? Estamos passando também no nosso Facebook da página da Classmaker Educação, entrando lá, vocês também podem dar uma olhadinha, dar um curtir, ver o que está acontecendo. Temos o nosso canal do YouTube da Classmaker Educação e todas as nossas lives, após o dia que ela acontece, no dia seguinte ela já está disponível para vocês lá no nosso canal, para assistir todas as nossas lives. Gente, são mais de 50 lives, ok? Então, para você assistir tudo o que aconteceu, tudo que a gente fez, entra lá, se inscreve e clica no sininho, que além de tudo você é notificado quando você tem. Além disso, nós temos os nossos podcasts, que também já temos o arquivo ali no nosso canal do YouTube, e o podcast está na rádio também. Então, além de você ouvir uma música bacana, uma música legal, com novidades, eventos, enfim, você também vai poder saber tudo o que está acontecendo aí com a gente nas entrevistas. Você pode aí estar trabalhando, fazendo suas coisas em casa e ouvindo as nossas entrevistas, ok? Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos para essa live. Esse tema é muito pertinente, tá? Só para me dar um spoiler para vocês, o prazo da integração total da inteligência artificial na educação, conforme os relatórios da CTI, do CGI e dos órgãos públicos, é até 2025. Gente, são 5 anos para se preparar. Isso parece que é muita coisa, mas não é. Nós temos aí vários segmentos da educação, várias situações que nós estamos tentando sair da educação 3.0. Está com dificuldade na 4.0, então você imagina com a inteligência artificial. Então, gente, vamos se preparar, vamos se capacitar, vamos se formar, vamos adquirir conhecimento, porque eu já vou dizer para vocês, ela não vai tomar o lugar do educador na sala de aula. Porque o educador ele vai usar a inteligência artificial como uma ferramenta de empoderamento, para que ele possa fazer aquilo que ele faz de melhor. Ensinar em sala de aula, não perder tempos com chamada de aluno, não perder tempo de esperar o aluno ir para casa para voltar e dar um feedback para você e falar, professor, eu não entendi. Ah, mas eu trabalho com material apostilado, é mais corrido ainda. Então, todas essas plataformas vão estar se conversando, são os ambientes de aprendizagem se conversando. Ok? Os nossos modelos dos sistemas tutoriais inteligentes voltados para a educação, tá? Bom, vou passar agora para o Alexandro Mesquita, e ele vai estar aí passando alguns recadinhos para vocês, e em seguida a gente começa a transmissão. Maravilha. Bom, boa noite, Carla. Boa noite a você que está aí nos assistindo também. Sou Alexandro Mesquita. Para quem não me conhece, eu sou designer instrucional, especialista em treinamento e desenvolvimento. E aqui, juntamente com a Carla Luxic, a gente vem desenvolvendo o melhor em conteúdo para trazer para as lives para vocês. E também, para quem tem interesse em aprofundar o seu conhecimento, é só acessar o nosso site da Classmaker Educação. Eu coloquei aí no chat para vocês do Facebook, www.classmaker.com.br, e você lá vai encontrar toda a lista de cursos que a gente oferece e serviços também, que é para você poder aprofundar o seu conhecimento na área de educação e tecnologias. Cabe ressaltar para você que a gente aqui na Classmaker Educação nascemos a partir de uma missão nobre, que foi ajudar você, educador, a aperfeiçoar os seus conhecimentos e utilizá-los a favor do desenvolvimento social. Então, a gente faz isso por meio de métodos e tecnologias e ações, todas elas contemporâneas, tá ok? Que auxiliam no desenvolvimento das aulas de forma interativa e atrativa, só para facilitar aí no seu processo de ensino e aprendizagem, tá ok? Olha, o educador contemporâneo, ele precisa fazer parte e precisa fazer uso das novas ferramentas aí tecnológicas, afinal, são essas ferramentas que farão e vão fazer parte também das profissões do futuro. E, bom, vocês precisam estar presentes com essas tecnologias aí no dia a dia em sala de aula, tá? Além disso, a Classmaker Educação, ela tem como visão empoderar você, educador, para que vocês possam utilizar essas ferramentas e assim também desenvolver cada vez mais o processo de ensino e aprendizagem dentro de sala de aula ou até mesmo para além da sala de aula, tá ok? Bom,
Para isso, a gente conta aí com uma equipe composta por profissionais excelentes, que são mestres e doutores, formados e apaixonados pela área aí desse conhecimento que é educação e tecnologia, e também que é sempre aperfeiçoar o conhecimento, tá ok? Acessa lá o nosso site e vocês vão ter acesso a isso tudo. Bom, hoje estamos aqui para falar sobre inteligência artificial na educação, com a Carla aí, que também já está dominando esse novo tema, que é o tema da inteligência artificial voltada para a educação. Então, para eu não me delongar muito e a gente também aproveitar ao máximo essa live que foi preparada especialmente para vocês, vamos lá, Carla, pode soltar o vídeo aí para o pessoal visualizar aí essa interação e conhecer mais um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial e como vocês podem utilizar ela em sala de aula. Mas é como a Carla falou, o ideal é que vocês já comecem a adquirir o conhecimento nesse momento. Para quê? Para que nos próximos anos a sua escola já esteja preparada para, de fato, replicar esse conhecimento junto aos alunos e, é claro, junto ao corpo docente, principalmente, porque são eles que vão repassar esse conhecimento para os alunos. Tá, desculpa, é que tinha um pessoal entrando aqui para fazer pergunta e eu tinha que responder para eles. Deixa eu... Pronto. Tá bom, então vamos iniciar a transmissão? Pessoal, vai mandando pergunta à medida que vocês vão tendo, tá bem? Isso, e compartilhem também a live para que outras pessoas tenham a oportunidade Sim. de adquirir esse conhecimento. Pessoal, o conhecimento não é algo que tem que ficar apenas para você. Você precisa compartilhar de fato para a gente cada vez mais melhorar aí a nossa sociedade, tá ok? Lembrando que o Alex sempre coloca aquele levantamento dos compartilhamentos, porque em janeiro, bom, enfim, eu não sei quando que o Alex vai soltar essa agenda, tem os cursos, e a gente tem sempre aquelas 3 bolsas, ok, pessoal? Então vai lembrando, vai compartilhando, porque nós temos o nosso contador de compartilhamentos, ok? Olá, pessoal, tudo bem? Sou Carla Luquizic, diretora de projetos da Classmaker Educação, sou doutoranda na PUC de São Paulo, professora na pós-graduação no programa TEDIC, que trabalha sobre tecnologias digitais, sou professora de redes sociais virtuais, educação 4.0, gamificação, Minecraft, e atuo também na produção de conteúdo bilíngue para a área da educação. E eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto muito importante quando a gente fala em educação inclusiva. Nós precisamos entender de que forma a inteligência artificial consegue ter o mindset dela diferenciado com relação à educação e inclusão. Então, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a concepção da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela trabalha dentro do contexto da fusão do real com a fusão do virtual. A inteligência artificial trabalha nos processos de algoritmos inteligentes que estão aproximando todos os mindsets que são desenvolvidos no processo educacional na nossa mente, ou seja, a neurociência no nosso cérebro. Então, antes de mais nada, nós precisamos entender que a concepção atual da inteligência artificial, ela se tornou uma importantíssima ferramenta educacional. Porque ela consegue, além de fazer todo aquele trabalhar sobre a inclusão, no aprender a aprender, ela é utilizada para diagnosticar problemas mais sérios na aprendizagem, podendo citar dislexia, os espectros autistas, por exemplo. Então, de que forma as instituições de ensino conseguem disponibilizar essas interfaces que são capazes de dialogar com os estudantes? Então, vamos entender um pouquinho a história da inteligência artificial. Lá atrás, há muito tempo atrás, isso a gente está falando lá no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, Alan Turing, ele foi conhecido como o pai da computação e ele foi pioneiro na área da inteligência artificial. Isso começou, como eu comentei, lá no finalzinho da Segunda Guerra. Em 1956 foi apresentada uma conferência no campus da Dartmouth College, falando justamente sobre a fundamentação e o uso da inteligência artificial. E o programa que ele havia apresentado dentro daquele congresso como um conferencista falava sobre a ciência e a engenharia de produzir máquinas inteligentes. Nesse momento ele estava falando sobre o machine learning, é um conceito importante quando a gente fala de inteligência artificial. Em 1997
foi feito pelos Estados Unidos o primeiro programa de inteligência artificial, já testando os algoritmos inteligentes dentro desse conceito. Esse primeiro programa de inteligência artificial foi desenvolvido pelos Estados Unidos para estar dentro de um torneio de xadrez que ocorreu com a Rússia, justamente quando Kasparov estava jogando. Em 2011, a IBM trouxe a inteligência artificial e já dando um nome a ela, que era conhecido como Watson, que ele era um computador com uma inteligência artificial que era programado para responder perguntas. Nós temos aí diversos programas, diversos aplicativos, inclusive no ensino à distância, no EAD, e nós já temos assim muitos programas, muitos algoritmos que estão respondendo e tirando dúvidas para nós. Então, eles trabalham em tempo real e com interatividade. A questão da inteligência artificial, como nós chamamos o IA, a primeira coisa que a gente tem que entender é que isso é uma ciência. É a ciência da computação que ela consegue reproduzir todos os dispositivos que simulam a capacidade humana. Quais capacidades que seriam? A capacidade de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. A inteligência artificial ela é capaz de ajudar as organizações a extraírem novos insights de suas informações. Ou seja, esses insights nós estamos falando no nosso mindset, a maneira que nós conseguimos raciocinar, como nós criamos o processo de entendimento. Atualmente, nós temos diversas aplicações da inteligência artificial já sendo utilizadas. Fora do Brasil já está sendo utilizada fortemente e nós já estamos com essa tendência aqui no Brasil também. A questão das ferramentas utilizadas na IA, muito forte, nós chamamos de IA ou ENI, nós temos o Big Data e a gamificação. A gamificação que consegue estar reinventando todo o ambiente educacional. Dentro do contexto, dos mecanismos, dos softwares que a gente trabalha, o campo de estudo acadêmico é aquele que está mais se beneficiando com os estudos da inteligência artificial. Nós temos a inteligência artificial atuando fortemente na educação, na área do entretenimento, quando a gente fala como jogos, na questão das comunidades com baixas rendas, que nós estamos falando que os softwares conseguem desenvolver algoritmos que detectam aonde essas comunidades precisam de um auxílio maior com relação à parte médica, à parte educacional. Recolocação profissional. Nós já temos programas de preenchimento automático que trabalham no preenchimento de currículo e que os robôs, que são chamados de chatbots, aonde que esses robôs conseguem atuar para fazer a melhor indicação de uma vaga de trabalho. Na área da saúde, nós já temos a IA funcionando dentro dos diagnósticos dos planos de saúde. Isso significa que quando você chega lá com uma pressão baixa na consulta com o seu médico, dado o fato que você passou no mês passado com outro médico, automaticamente esse sistema já está informando o novo médico que você voltou com um laudo, você já tem um diagnóstico. E no momento que ele inclui uma alteração, automaticamente você já consegue saber o seu novo diagnóstico e, o mais importante, o prognóstico. Na área da segurança pública, nós já temos a polícia aí todinha montada para a gente estar diversificando com os sistemas completos que cruzam com a inteligência artificial, considerando-se as delegacias, a polícia, os sistemas de socorro. Serviços ao lar, nós já temos robôs inteligentes atuando. Quem de vocês não viu aquele robô que limpa a casa, aspira, ele tem um sensor que ele desvia do pé da cadeira, que desvia do pé da mesa? Aquilo é inteligência artificial atuando na casa da gente. Na área de transportes, todo o nosso sistema de transporte já trabalha com inteligência artificial, principalmente quando a gente fala dos semáforos inteligentes. Então, veja, nós temos um contexto muito grande da IA atuando e muita coisa que a gente nem sabia. Dentro da área da educação, como que funcionam esse trabalho com sistemas inteligentes, né? O que é a IA na educação? O que é a inteligência artificial na educação? Eu coloquei aqui um fluxo para a gente poder entender um pouquinho como que é esse contexto. Então, a primeira coisa é que a inteligência, a IA, os algoritmos de IA, eles trabalham com o que nós chamamos de um sistema tutor inteligente. Essa palavra tutor é muito importante para os educadores, ok? Tutor. Então, o que nós temos dentro desse contexto? Nós temos aí como pacote principal os dados sobre o estudante. Então, a IA ela recolhe todos os dados, todas as informações que são pertinentes a esse estudante.
tudo aquilo que ele precisa, se ele tem dificuldade cognitiva, se ele não tem dificuldade cognitiva, em que ano ele está, a idade que ele tem, qual é o contexto, seu histórico familiar. Então, todos esses dados é guardado dentro de um algoritmo inteligente. Em cima disso, ele tem uma interface do usuário, claro que o usuário vai estar preenchendo conforme as características dele, e o programa ele está se comunicando com uma plataforma que é um tipo de modelo de estudante. Cada estudante que tem essa internação do sistema inteligente de uma inteligência artificial, ele tem todos os seus dados gravados como um modelo único do estudante. Não estamos falando de modelos de estudantes que são formados em levas, ok? Ele trabalha apenas o quê? A personalização. Precisamos ter em mente, se a gente fala de inteligência artificial na educação, a palavra que você pode dizer, a qual ela se relaciona fortemente é personalização, é personalização da educação. E o que vem com tudo isso quando a gente cria um modelo de estudante? Quando o IA determina qual é o modelo do seu estudante, professor? Ele coloca estratégias de ensino, de tal maneira que você, que é professor dentro da sala de aula, consegue estar se preocupando com aquilo que é mais importante, ensinar, personalizar aquele tipo de ensino para o seu aluno. De que forma? Através de um domínio do conhecimento. Então, esse domínio do conhecimento, tudo aquilo que a gente senta, faz os planejamentos de plano de aula, tudo aquilo é montado pela IA. Então, significa que quando você vai falar, você vai ter a aula com o seu estudante, você já tem todo esse mapa, é um mapa mental, ok? E tudo isso é através de instruções personalizadas. Todas as instruções vão indicar para você qual seria o melhor caminho. Veja, tudo isso só é possível porque nós temos o quê? O modelo do estudante que foi criado com essa interface do usuário, que é a interface do IA, da inteligência artificial. Então, dentro desses conceitos que a gente fala de modelo do estudante, nós chegamos agora naquele modelo que eu comentei com vocês lá atrás, que foi desenvolvido em 1956, que era Machine Learning, ou aprendizado de máquina, ou ainda aprendizagem de máquina. Então, a aprendizagem de máquina, o aprendizado de máquina, ele é um sistema que pode modificar o seu comportamento autonomamente, tendo como base a sua experiência. Então, você, professor, consegue cruzar esses dados com o seu estudante, receber o relatório e entender quais os melhores mecanismos, os melhores caminhos para fazer a personalização do estudo para este aluno. Então, as abordagens para o Machine Learning é a chamada de Deep Learning, ou chamada também como aprendizagem profunda, que vocês já devem ter ouvido falar. Agora, o Deep Learning, ele volta em um novo conceito, abarcado por quem? Com uma forte epistemologia da inteligência artificial. Então, nela, grandes quantidades de dados são tratadas a partir de várias camadas de redes neurais artificiais. O que são essas redes neurais artificiais? São algoritmos inspirados na estrutura de neurônios do cérebro. Então, todos esses algoritmos, essas redes neurais artificiais, eles resolvem problemas com uma extrema complexidade, como, por exemplo, um reconhecimento de objetos e imagens, algo que parece simples, mas no momento da programação é algo que nos mostra que realmente o volume de dados é muito grande e o volume de informações também. Então, onde que a gente encontra as aplicações do Machine Learning? Em banco de dados autônomos, por exemplo, como automatização de tarefas diversas, combate a fraudes em sistemas de pagamento, nós já temos aí atuando dentro disso com a aplicação do Machine Learning, tradução de textos, quantas pessoas, o que a gente já viu de muita inovação que o Google colocou para nós, tirando uma simples foto e já traduzindo automaticamente aquele texto, ok? E recomendação de conteúdo. Vocês podem perceber que quando a gente faz uma pesquisa na internet, eu estou falando de conteúdo, ok? Nós temos aquela parte que é a parte do marketing, mas não vou falar sobre isso. Então, quando a gente está falando sobre essa recomendação de conteúdo, é que tudo aquilo que você busca, a IA, os chatbots que estão no seu celular, que estão no seu computador, que estão no seu número do seu IP, do seu DNS, imediatamente ele fornece sugestões para conteúdos e onde encontrá-los com diversas ferramentas, ok? Outro conceito importante da inteligência artificial é a inteligência aumentada. A inteligência aumentada, ela tem uma base nos sistemas com tecnologia cognitiva
que apoie o ser humano com planejamentos e análises para que ele consiga tomar as melhores decisões possíveis dentro do sistema, a partir do momento que eles detectaram a sua necessidade. Outra palavra importante para IA, além de personalização, é individualização das suas informações, ok? Então, o objetivo da inteligência aumentada é tornar as informações úteis para as pessoas, otimizando e valorizando o tempo delas, descobrindo conhecimento a partir de uma quantidade de dados que podem ser usados na tomada de decisões, realizando análises e auxiliando na elaboração das melhores estratégias com as indicações daquilo que você precisa. Ele auxilia também no conteúdo e na forma. Ele cria abordagens híbridas, olha que importante, ensino híbrido, ok? Combinando com diferentes disciplinas com design. Que design? Design instrucional, aquele que conversa com a plataforma de ensino, trazendo a melhor experiência de aprendizagem para esse aluno. E em paralelo com a inteligência artificial, combinando os melhores usos e aplicações de acordo com o objetivo a ser alcançado. Isso eu estou falando já dentro de uma sala de aula. O conhecimento, como a inteligência aumentada, ele pode ser compartilhado no mundo inteiro, usando a inteligência aumentada para buscar soluções de acordo com a usabilidade de cada lugar, com a ambientação de ensino. Então, isso significa que se nós temos estudantes que estão vindo para a sua escola e eles precisam cumprir a carga horária dentro da proficiência adquirida, das competências, das habilidades, ele vai continuar os estudos dentro da sua escola, através do quê? De uma ambientação de ensino, ok? E isso que eu estou falando está justamente casando com o nosso último item, que é misturar diferentes povos, diferentes culturas, nacionalidades, através do que? De um trabalho fortíssimo de ambientação da sala de aula, ou seja, a internacionalização dos imigrantes. Então, veja como é importante essa ferramenta inclusiva, a IA. Veja, é importante a gente esclarecer esses tópicos, porque quando nós falamos de inteligência artificial, a gente não está falando da sua Smart TV, a sua televisão que você faz a programação. Também faz parte? Também faz parte. Lembre-se que a inteligência artificial já faz parte dos automóveis. Para o quê? Para trazer a melhor experiência do condutor do veículo, trazer os melhores caminhos, os melhores apartness que a gente fala dentro do automóvel. Então, automaticamente, a inteligência artificial dentro da televisão também nos traz as melhores experiências. Então, isso é importante a gente entender de que forma que ela está atuando. E a gente ter a conscientização que ela já está presente em todos os ambientes que nós temos. Então, é muito importante a gente entender por que a IA acabou migrando para a educação e se tornando uma forte ferramenta acadêmica. A outra questão que nós falamos, de vez que eu já estou indo para a terceira, nós tivemos a primeira, que era o Machine Learning, e na segunda, a inteligência aumentada. E agora a gente está na aprendizagem adaptativa, ou Adaptive Learning. Então, nesse tipo de aprendizagem adaptativa, conseguimos entender as necessidades de cada aluno e se ajustar para supri-las de acordo com o ritmo e as dificuldades individuais. Nós sabemos como é difícil a gente estar trabalhando numa sala de aula com alunos que têm uma dificuldade cognitiva. Então, muitas vezes a gente se sente frustrado nas nossas aulas porque a gente fala, poxa, eu não estou conseguindo alcançar aquele aluno. Como que eu posso melhorar essa experiência para ele? Como eu posso trazer esse aluno para o meu contexto? Agora, lembre-se, os alunos são a nossa geração Z. Então, nós já falamos de alunos que antes de terem vindo ao mundo, estão lá dentro da barriga da mãe, já tem a tecnologia muito importante, o quê? Quando a gente está fazendo aquele pequeno ultrassom, aquela coisa 3D, então veja, eles estão imersos na tecnologia. Diferente de nós, muitos de nós que nascemos aí antes da década de 80, somos os imigrantes digitais. Tá? E no caso deles, eles são os geração Z, ou que a gente chama de nativos digitais. Tem uma diferença do tempo, ok? Nativos digitais são aqueles nascidos a partir da década de 80. E a partir dos anos 2000, 1997 ao ano 2000, nós falamos sobre aqueles que são a nova geração, ou seja, a geração Z. Então, quando a gente fala da geração Z, nós precisamos entender a aprendizagem adaptativa. Ela é muito importante para a gente conseguir envolver, desenvolver o protagonismo, a criticidade, a autonomia do seu aluno em sala de aula.
Então, a aprendizagem adaptativa, ela é um método educacional e ela utiliza computadores como estratégia para promover interações de ensino e mediar a aprendizagem de acordo com a necessidade específica de cada aluno. Vou ressaltar aqui que a inteligência artificial, assim como a tecnologia, assim como os robôs, não vão substituir jamais o professor em sala de aula. Lembre-se sempre que ele é uma ferramenta para te apoiar. Então, a gente não tem que ter aquela preocupação que nós tínhamos anos atrás, que os robôs, por exemplo, poderiam estar substituindo as pessoas nas linhas de montagem. Porque lembrem-se, quem faz a programação do robô? Somos nós, os seres humanos. Assim como quem preparou esses algoritmos, quem preparou o programa dessa IA que vai atuar e que já está atuando na sala de aula e já está atuando nas instituições de ensino. Fomos nós que preparamos, através das nossas experiências, ok? Então, todo o conteúdo didático, ele é exibido e é adaptado conforme as necessidades da aprendizagem do aluno. Ele sempre se baseia nas respostas dos exercícios, tarefas e experiências. Mas espera aí, se ele se baseia nas respostas dos exercícios, será que em algum momento aquele aluno que já tem uma dificuldade de aprendizagem pode estar respondendo aleatoriamente, como a gente já sabe que é uma característica de alunos disléxicos ou aqueles que têm, ou alunos que, por exemplo, têm o déficit de atenção ou têm problema de memória de curto prazo? Claro que tem, mas tudo isso, lembrem-se, tudo isso já está sendo contemplado lá atrás, quando você criou o modelo do aluno, ok? Dentro dessa concepção da aprendizagem adaptativa ou adaptive learning, nós temos os modelos de ensino desse tipo de aprendizagem. Então, o primeiro deles é o modelo especialista, ou seja, é um modelo com a informação que é para ser ensinado. Então, nós temos aí esses ambientes que são contemplados nesse tipo de ensino, nesse tipo de método educacional através de computadores. Então, o modelo do estudante é aquele que acompanha e aprende sobre o aluno. Tudo isso, ok? A aprendizagem adaptativa já está dentro do programa do IA. Nós temos um modelo instrucional, que fala sobre o modelo que realmente transmite a informação. Qual é o melhor modelo que se adapta com a dificuldade do seu aluno? Como que nós podemos trabalhar isso? E, finalmente, nós temos o ambiente instrucional, que é a interface de usuário e que ele consegue interagir com o sistema de várias formas diferentes. E aí nós chegamos dentro do conceito da IA, dentro da educação, trabalhando essas três metodologias, esses três processos que eu mostrei para vocês. Então, o que é a IA artificial, a inteligência artificial na educação? Ela amplia a capacidade do professor, permitindo que ele foque em sua tarefa mais importante, acompanhar os estudantes de forma individualizada e apoiar de forma mais efetiva o processo de ensino-aprendizagem. Então, como que acontece? Quais são as características? O que norteia a inteligência artificial na educação? É o acompanhamento do aluno com dificuldade de aprendizagem, as sugestões, os melhores modelos para que a gente consiga alcançar o sucesso daquele aluno. E uma importante ferramenta de inclusão, quando a gente está pensando nos alunos, por exemplo, naquelas crianças, naqueles adolescentes que tem a questão do autismo, que tem a questão da dislexia, tem a questão do déficit de atenção, tem o déficit de atenção com hiperatividade, você tem os alunos com TOD. Então, como que você consegue estar trabalhando com eles? Lembrem-se, a inteligência artificial na educação é uma ferramenta importantíssima de inclusão, tá? Então, a IA, ela tem maiores chances de aprendizado, ou seja, encontrar falhas na abordagem ou materiais educacionais que deixam os alunos confusos diante de alguns conceitos. Feedback útil a alunos e educadores. Ele fornece um feedback valioso para ambos, sempre focando no sucesso dos estudos. Organização da carga horária. A questão de pegar essa carga horária, estar trabalhando os conteúdos, montando o plano de aula, atendendo os seus alunos e atendendo aqueles alunos que estão dentro das características de inclusão. Então, como a gente consegue trabalhar melhor o tempo de sala de aula? Ele já passa sugestões dos conteúdos, mantendo o seu planejamento de aula.
Atividades automatizadas, tá? É a classificação para quase todos os tipos de questões de múltipla escolha e registro de notas. Ele gera o nosso Big Data, todos os dados que a gente precisa saber do aluno, aonde precisa melhorar, aonde a gente precisa ter um olhar diferenciado, como a gente consegue ajudar aqueles alunos na interpretação de gráficos, como que a gente consegue estar auxiliando aquela criança que está no Fundamental 1, que tem muita dificuldade de aprendizagem, ok? Aprendizagem livre, tá? A aprendizagem livre, ela permite experimentar e aprender em um ambiente relativamente livre de julgamento. Por que eu falo isso? Nós temos uma parte da programação da IA que ela desenvolve um trabalho muito importante quando a gente fala do aluno conseguir se sentir bem com ele mesmo. Nós temos aí relatos, nós temos experiências, eu tenho mais de 32 anos de experiência em sala de aula, então a gente percebe que muitas vezes esses alunos que têm uma dificuldade de fala, troca o T com D, o P com B, enfim, aquelas trocas, né, costumeiras, a questão de sons, processamento central aditivo, a gente sabe que esses alunos não se sentem confortáveis quando eles estão se expondo na sala de aula. Muitas vezes quando eles vão responder, eles vão tentar interagir, eles se sentem envergonhados, são alunos que geralmente têm alguma dificuldade social, então a gente sabe que é muito difícil para isso acontecer. Então, quando a gente fala na aprendizagem livre, significa que quando eles estão gravando um vídeo para mandar para você, professor, eles estão produzindo conteúdo, eles se sentem mais tranquilos, eles não se sentem estressados com aquele momento de sala de aula. Reconhecer novas fontes de conteúdo, buscar em todas as fontes possíveis, não apenas manter esses alunos buscando conteúdos no Wikipédia. Ok? Não é disso que a gente está falando. Nós estamos falando dos melhores conteúdos. Quem vai estar indicando para uma IA, para uma inteligência artificial, para o seu programa de IA que a escola vai disponibilizar? Lembrando que nós temos um prazo aí até 2035 para a inserção completa da inteligência artificial na educação. Isso a gente está falando no ensino público também. Eu atuo fortemente com inteligência artificial no ensino público, nas escolas estaduais e nas escolas municipais, ok? E nós temos um prazo, nós que trabalhamos aí dentro desse projeto grandão, aí nesse projeto guarda-chuva, que é o projeto da inteligência artificial, nós temos um prazo para implantação. Então, a gente precisa investir que todos esses professores se sintam confortáveis com a tecnologia e com a ferramenta que nós estamos trazendo para vocês conseguirem melhorar e ter uma maior qualidade de hora aula dentro da sua sala de aula e olhando para o seu aluno. Então, nós falamos, por exemplo, de softwares de jogos e aplicativos educacionais, indicado para cada tipo de aluno. Nem sempre o mesmo jogo, nem sempre a mesma gamificação através de jogos digitais pode servir para todos os alunos. Então, nós podemos adaptar esses jogos através do que a gente chama de mosaico de competências. Quais são as competências que vão estar sendo desenvolvidas naquele ano para um determinado aluno, para uma determinada série? Né? Então, vocês têm vários projetos, lembre-se da aprendizagem baseada em projetos, sempre o PBL, ou chamado Project Based Learning. Como que nós trabalhamos para trazer esse aluno dentro do nosso contexto? E, novamente, o mais importante, a personalização do ensino. Agora eu vou apresentar para vocês algumas das ferramentas da IA. Por que eu falo algumas? A educação 4.0 já nos trouxe a inteligência artificial na educação, assim como outras propostas também. Então, nós precisamos trabalhar a educação 4.0 na sala de aula para que a gente vá trabalhar, aprenda a trabalhar, tenha proficiência para trabalhar com as ferramentas do IA, com as ferramentas da inteligência artificial. Eu vou passar por todas essas ferramentas. E aqui eu deixei uma coisa assim descrita bem importante, que ele fala que o período para as ferramentas estarem no mercado vai de 2020 a 2025, totalmente implantadas. E nós já estamos com os protótipos já sendo desenvolvidos através de um trabalho de pesquisa fortíssimo, pautado nas experiências educacionais, gente. Tudo isso considerando-se uma boa base, uma boa fundamentação teórica, ok? Então, a primeira dessas ferramentas que nós temos é o Learning Analytics, ou seja, ela desenvolve todos os relatórios, ela fornece todo o material de informação para os educadores. A outra ferramenta são os fones de ouvido tradutores. Veja que tudo isso que eu estou colocando para vocês aqui são algumas das ferramentas que contribuem com a educação inclusiva. Nós temos bem mais, tá?
Então, quando a gente fala de fones de ouvido tradutores, nós estamos falando da experiência do seu aluno que não fala um outro idioma, estar recebendo uma educação de qualidade, visitando sites, ok? Estamos falando de globalização, cyberespaço, cybercultura. Então, a gente está falando daquele aluno recebendo conteúdo através de uma tradução simultânea daquilo que ele ouve. Inclusive, a gente está falando dos vídeos no YouTube. Criatividade computacional. A criatividade computacional já está na área acadêmica e não é agora, não é de 1, nem 2, nem 3 anos. Nós já estamos com a criatividade computacional trabalhando com inteligência artificial já fazem 6 anos. Então a gente está trabalhando, nós entramos inicialmente aí inserindo na parte de artes, nas aulas de educação artística, ok? Nós entramos inicialmente com o movimento lá no ensino superior e agora já estamos migrando, inclusive, para todas as plataformas. E a gente está falando de todos os ciclos, inclusive no EJA, ok? Na educação de jovens e adultos. A parte do EJA, né, que é educação jovens e adultos, a gente precisa ter uma ferramenta muito forte de inclusão. Nós sabemos, enfim, todas as questões que envolvem o EJA. Então, todas essas questões precisam ser abordadas dentro do processo ensino-aprendizagem. Então, a criatividade computacional, ela desenvolve todo um trabalho e ela consegue auxiliar todos os professores. Nós estamos com dados já catalogados, segundo o CGI, ok, que já está saindo o relatório do ano que vem, onde vocês vão conseguir estar vendo todo esse resultado e eu posso deixar ele também no comentário, ok? A questão da ética computacional. Como que a gente pode falar de uma inteligência artificial, de umas tecnologias educacionais, como que a gente vai falar das tecnologias da informação e da comunicação na educação se nós não trabalharmos com a ética computacional? Então, veja, a gente não pode começar a falar disso no ensino superior. A gente precisa trabalhar com a educação, ok? Com a cultura das tecnologias na sala de aula e na educação. Então, lógico que se a gente fala sobre isso, nós falamos sobre a ética computacional, ok? Os óculos inteligentes. Através dos óculos inteligentes é uma ferramenta importante de inclusão. Aqueles seus alunos que têm diferentes tipos de problemas visuais precisam estar colocando um óculos, por exemplo, 3D, um óculos para ele estar trabalhando com os livros, um óculos para ele estar trabalhando, visualizando, enfim, os conteúdos de história, de geografia, para os pequenos que estão trabalhando com o idioma, com o som. A gente está falando sobre inglês, por exemplo. E essa dificuldade que os alunos têm, eu tenho maior grau, eu tenho menor grau, assim como eu tenho alunos que podem estar vendo coisas diferentes que trazem a interação na sua sala de aula. Finalmente, nós temos a robótica inteligente educacional, a gente já sabe da importância da robótica na educação, largamente falada, a robótica aqui no Brasil ela já existe desde 2005. Eu comecei a trabalhar com a robótica educacional, com um material aí bem famoso de robótica, em 2005, até hoje eu atuo na área e agora nós temos os nossos robôs com uma forma muito diferente, a gente programa esses robôs de forma diferente. E esses alunos também programam, porque eles podem colocar dentro da programação a comunicação com o celular dele, eles podem colocar uma comunicação através das teclas de Bluetooth, através do computador dele. Então isso também é a inteligência artificial. Vou falar agora aqui cada um dos tipos para a gente entender a aplicabilidade. Então, quando a gente fala no Earn Analytics, nós estamos falando sobre um termo que é inglês e ele é utilizado para designar a análise da aprendizagem por meio da tecnologia. Então, esses relatórios, eles já são gerados automaticamente quando você já está habilitado e já está usando o sistema. Então, o que ele nos traz de retorno para nós que somos da educação, né? Coletar e analisar os dados de estudo e dificuldades de aprendizagem dos alunos. Ele já te solta todos esses relatórios. Uma análise profunda dos dados de aprendizagem dos alunos. O uso desses mesmos dados sobre a aprendizagem para fazer análises sobre o desempenho educacional dos estudantes. E todas essas informações são interpretadas produzindo dados relevantes sobre a individualidade da aprendizagem de cada um. Então, você consegue ter um relatório para cada aluno que é fornecido e dentro desse relatório você já entende qual é a sua nova abordagem, o que você poderia trabalhar, porque ele também já traz para você, né? O que você pode usar, como você pode trabalhar isso dentro do contexto educacional, dentro da sua sala de aula.
A próxima ferramenta, como eu falei para vocês lá atrás, são os fones de ouvido tradutores, né? Então, os fones de ouvido sem fio, eles permitem, por exemplo, que dois indivíduos de nacionalidades diferentes, cada um com um dos dispositivos no ouvido, conversem em suas línguas nativas, enquanto um aplicativo faz a tradução simultânea para o idioma da outra pessoa. Ele é uma importante ferramenta de inclusão quando a gente fala que são esses alunos que estão chegando de internacionalização, ou quando nós colocamos os nossos alunos conversando com outros alunos em alguns programas, por exemplo, na troca de experiências entre escolas. Eles são projetados para funcionarem offline, então isso significa que nós não precisamos ter uma conexão de dados do telefone. Você não precisa de uma conexão de dados do celular, por exemplo, do seu aluno. Então, novamente, a inclusão. Você consegue trabalhar com o seu aluno do Fundamental 1, no ciclo 1, por exemplo, que é o ciclo básico, o ciclo 1. Você consegue trabalhar com eles já desenvolvendo essa internacionalização. Nós temos um aplicativo que é chamado WordLens, que ele permite usar a câmera do celular para tirar a foto de um texto e obter a tradução em 36 idiomas. E durante uma leitura, ele realiza a tradução do conteúdo. Ele auxilia os alunos com problemas visuais em sala de aula. Ok? Aqueles alunos que não conseguem estar fazendo a leitura ou que não têm a memória e ele não consegue trabalhar em ler, ele consegue ouvir. Aquele seu aluno que trabalha com a memória auditiva tem muita dificuldade dentro da inclusão no contexto da sala de aula, né? Enfim, ele precisa ouvir para poder memorizar. E dadas as vezes que esses alunos nossos saem da sala de aula e vão para casa assistir às aulas pelo YouTube. Por quê? Porque ele tem memória auditiva, ok? Nós temos aí a criatividade computacional. Então, a criatividade computacional, ela é também conhecida como criatividade artificial, criatividade mecânica, ou computação criativa, ou computação induzida, que a gente chama, tá? Então, ele é um empreendimento multidisciplinar, ele é localizado na intersecção dos campos da inteligência artificial, na psicologia cognitiva, na filosofia e na área de artes. Então, o campo da criatividade computacional se preocupa com questões teóricas e práticas no estudo da criatividade. Ou seja, lembrando que a criatividade dos nossos alunos começa lá atrás, no Fundamental 1, quando eles entram cheios de criatividade, fazem coisas diferentes, gostam de trabalhar. E com o tempo que nós temos dentro das escolas, cada vez mais esse tempo foi reduzido, né? Ele é reduzido e a escola acabou entrando dentro dos lares dessas crianças. Então, eles acabam tendo pouco tempo de continuar fomentando aquela criatividade, e muitas vezes eles acabam se sentindo o quê? Tolhidos com relação a isso. Então, a aplicabilidade da criatividade computacional é importante porque a gente consegue entender quais são essas práticas que nós podemos continuar fomentando a criatividade e levando em conta o nosso tempo na escola, o nosso tempo de trabalho. A produção artística por meio de programação com uso de modelos matemáticos e da ótica. Ele permite a geração de exemplos e exercícios criativos para enriquecer os conteúdos educacionais de forma interativa e de forma online. Temos a criação e harmonização de interfaces gráficas para o ensino, que é o design instrucional. De que maneira nós podemos melhorar as plataformas, né? Quando o seu aluno vai acessar um programa, ou quando você indica, ou você usa o seu celular em sala de aula, está entrando dentro do conceito do mobile learning, como que seu aluno pode se sentir mais à vontade com esses conteúdos, né? Como que é a visualização, como que é a plataforma, como ele olha aqueles gráficos, ok? E ele impacta o ensino de artes e música. Como que ele impacta isso? Com os alunos que também são inclusão, com os alunos que têm algumas deficiências, né? Nós temos vários exemplos sobre isso, né? Um dos exemplos que eu posso citar para vocês é do maestro. Um maestro que já estava com uma certa idade, não conseguia mais tocar piano, e foi entrado com as luvas robóticas, eu acredito que todos devam saber, né? Então, o que aconteceu? Essas luvas robóticas acabaram trazendo para ele novamente a inserção, ele voltou ao trabalho dele. Eu imagino que vocês devem ter visto lá atrás, quando nós tivemos as Olimpíadas, o exoesqueleto com aquela pessoa que não podia andar, e ela deu o primeiro chute. Foi mostrado muito rapidamente, aí foi 1 minuto e pouco, né? Não chegou nem a 2 minutos. Mas veja, tudo isso é o trabalho da inteligência artificial na educação.
a ética computacional, né? A ética computacional, ela fala sobre os assistentes pessoais que podem atuar com personalidade que mais possam se adequar a cada aluno, buscando incentivar sempre princípios éticos. Então, a habilidade de compreender, definir, modelar, relacionar questões éticas, sociais e econômicas podem ser produzidos de uma maneira constante, sempre dentro do seu conteúdo, através de dicas, através de sugestões de trabalho, através de fontes sugeridas e de trabalhos já que estejam contando essa ética profissional. Ele preocupa-se com a maneira que os futuros profissionais de computação devem tomar decisões em relação à conduta profissional e social. Crimes informáticos, tá? Privacidade, anonimato, liberdade e propriedade intelectual. A gente sabe como é difícil quando a gente passa um trabalho para aquele aluno, ele entra nos sites para pesquisar, ele não sabe o que é um direito autoral, ele não compreende direito como ele pode citar, mas ele pode usar a BNT. Sim, ele pode usar a BNT, mas ele precisa entender que algumas ações são ações que prevalecem com relação ao direito das pessoas. Então a gente tem que sempre procurar ensinar isso para eles. Lembrando que agora o nosso contexto, que a gente fala de ensino híbrido, a gente está voltando, nós temos aulas online aí, então veja, os seus alunos estão fazendo o trabalho, eles pesquisam, eles estão dentro da internet buscando imagens, enfim, então tudo tem um direito autoral, ok? E os 10 mandamentos da ética da informática que envolve tudo isso que eu falei, ok? Temos aí os óculos inteligentes, que é uma incorporação cada vez mais com outras funcionalidades, integrando informações em um pequeno display e interpretando os comandos de voz, ok? E eles são equipados, então, com tecnologia de realidade aumentada, aqueles óculos que coloca, o seu aluno consegue estar mexendo, por exemplo, com MergeCube, ok? Que a gente já utiliza como realidade virtual, realidade aumentada, e através dos óculos que os alunos conseguem colocar e eles não precisam estar segurando já o cubo na mão para estar vendo isso. Através dos óculos, eles já conseguem visualizar todo o conteúdo e informação em tempo real. São mostrados resumos, inclusive, em nível de classe, enquanto os alunos trabalham com o sistema de tutoria da inteligência artificial, bem como indicadores de desempenho em nível de estudo. Então, isso significa que quando os seus alunos estão em sala de aula, trabalhando o conteúdo que você passou, fazendo exercício, colocando a leitura e interagindo com aquele conteúdo, automaticamente você tem um relatório dele na hora. Qual é o aluno que está com baixo retorno? O aluno que está com baixo rendimento naquela aula, naquele conteúdo específico. Automaticamente você tem essa informação. E aí você consegue ir diretamente naquele aluno que está com baixo rendimento e auxiliá-lo dentro desse contexto. Redistribuição do tempo em sala de aula, com foco nos alunos que não conseguem avançar no conteúdo. Então, muitas vezes a gente não sabe qual é o aluno que está tirando o melhor proveito da aula, né? Então, a gente fica, poxa, como que a gente pode ajudar esse aluno? Como que eu consigo trazer, como que eu consiga fazer um nivelamento dessa turma? Isso estou falando não nos casos que são inclusão, ok? E quando é inclusão, quais serão, né? No caso, as melhores abordagens. Uso de hologramas, vídeos e projeções. Ele consegue estar vendo isso daí no óculos dele, sem estar sendo projetado, por exemplo, numa lousa interativa. Então, ele já consegue ter esse mesmo resultado. Aumento dos conceitos das tecnologias da informação e comunicação na educação, por meio de experimentação e simulação. Ou seja, ele está utilizando todos os conceitos que a gente trabalha nas tecnologias educacionais. A robótica inteligente na educação. Bom, a robótica educacional, que a gente chama de robótica pedagógica, ela ganha um novo nome. Agora ele é a robótica inteligente educacional. Então, são termos que a gente utiliza para caracterizar ambientes de aprendizagem que reúnem materiais de sucata ou kits de montagem, composto por diversas peças, motores, sensores controláveis, por computador ou até mesmo software, e que permitem programar de alguma forma o funcionamento dos protótipos com diferentes níveis de construção. Então, isso significa que se um aluno, por exemplo, quer desenvolver um protótipo robótico na sua aula, ele quer fazer a prototipagem daquela montagem e ele não consegue, ele agora vai ter opções de ferramentas de programação. Então, ele não vai ficar excluído da turma. As outras turmas estão montando, estão programando, tem sempre um aluno que gosta muito de programação e já trabalha com isso, mas você tem alguns que realmente eles não gostam, não faz parte da habilidade deles, tá?
Então, esse aluno ele acaba sendo excluído da aula. Ele não consegue atuar, ele não consegue desenvolver essa habilidade, até porque ele não gosta. Então, como que ele pode ter o mesmo resultado do outro grupo que está montando outro robô e programando? Através de programas que já são direcionados para ele, que consegue programar o robô com outros programas, outros softwares, outras maneiras, e chegar no mesmo resultado dos outros alunos, dos outros grupos, tá? Ele valoriza o trabalho em grupo, a cooperação, o planejamento, pesquisa, tomada de decisões, definições de ações, promove o diálogo e o respeito a diferentes opiniões. Através do quê? Através de um processo de motivação, colaboração, construção e reconstrução, ou seja, aprender com os erros, ok? Então, ele trabalha conceitos de diversas disciplinas para a construção de modelos, levando os alunos a uma rica vivência educacional, né? Estamos falando aí da interdisciplinaridade. Bom, os desafios na educação, né? Quais são os desafios para os educadores, né? Para os professores, são um dos principais pilares para que a nova abordagem comece a ser aplicada. Porém, esses mesmos educadores precisam estar preparados para dominarem muito bem o conceito e possuírem facilidade com a utilização de recursos tecnológicos. Na vista dos gestores, os gestores são outra peça-chave para garantir a transformação do modo de educação das escolas. Precisam fazer um acompanhamento pedagógico com os professores e dar todo o suporte necessário. Os gestores precisam, juntamente com os professores, criarem uma estrutura de avaliação formativa através do uso das novas ferramentas avaliativas. Lembrando que dentro desse contexto que eu falei da inteligência artificial, que faz parte da educação 4.0, os novos conceitos avaliativos, que é uma avaliação formativa, ok? Já entram as redes sociais virtuais e os portfólios digitais e a informação midiática, ok? E tudo isso a gente consegue estar trabalhando nesse contexto. Bom, eu deixo aqui alguns canais de comunicação, maneira que podem entrar em contato comigo. Estou sempre à disposição de auxiliar vocês, tirar as dúvidas. Vou deixar nos contatos também aí, vou estar passando o arquivo para vocês, para que a gente consiga estar conversando e vocês consigam estar conhecendo como funciona todo esse trabalho. Agradeço a todos vocês aqui por estarem aqui conosco e eu espero que vocês tenham um excelente congresso. Muito obrigada. Eu sei, eu acho que tá. Eu pensei que estava saindo a nossa voz lá. Pronto. Senão, se o pessoal. Bom, pessoal, essa daí é o conteúdo, né, que foi produzido aí para inteligência artificial. E um conteúdo que também foi produzido aí para um outro congresso que eu participei falando sobre inteligência artificial. E aí eu passei para vocês. Peraí, tem uma pergunta aqui. Professora Carla, a senhora pode exemplificar como é essa atuação ou algum programa ou software? É do Robério. Robério, você está falando de qual parte, qual parte você está se referindo essa atuação que você quer um exemplo? Ou talvez mesmo até citar algum programa, algum software específico de IA. Eu preciso que você me fala. Bom, eu posso citar 2. Tá, então vai. Então, a gente tem a Siri e a gente tem a Alexa, que são softwares de Sim. inteligência artificiais. Sim. Então, a Siri, ela é da Apple, que é aquele programinha de inteligência artificial que você conversa com ela ali, e aí, Siri, faz isso aqui para mim, ou Siri, busca isso aqui para mim, aí a Siri vai lá, pega e busca para você. E a Alexa, ela é da Amazon, e aí também você pode... Bom, você tem 2 dispositivos, um é uma telinha de TV que você é pequenininha, e outro é uma caixinha de som a qual ela emite o som por lá, e aí pela telinha ela te mostra várias coisas. Você pede para ela lá também, para a Alexa, esse sistema de inteligência artificial, você começa a alimentar ela, ela também vai buscar várias coisas para você, e aí, bom, isso funciona por meio de uma inteligência artificial, como falado aqui. Só que o mais legal é o seguinte,
A Alexa, você pode conectar ela com outros dispositivos dentro da sua casa. E aí a gente acaba entrando em inteligência artificial e também te abarca aí a parte da IoT, que é a internet das coisas. Então, a internet das coisas também ela pode ser comandada por um dispositivo de inteligência artificial. Acho que é isso. Não sei se eu respondi a pergunta deles, quer complementar, Carla? Nós temos aí um programa de inteligência artificial que é chamado de Jarvis. O Jarvis ele é um programinha interessante, ele ainda está numa versão inicial, né, mas ele já realiza diversos trabalhos, diversos processos, né, no seu equipamento quando você quer acessar. Então, através por comandos de voz também, e aqueles que são as suas preferências, né, aquilo que você utiliza. Ele também já consegue trabalhar dentro desse contexto. Agora, um bom exemplo da inteligência artificial aplicada é a Escola de Negócios que nós temos em São Paulo. Eles já têm o programa de IA atuando, já está forte com relação a isso. Eles ainda têm algumas situações que eles estão estudando, que eles estão avaliando, mas isso estou podendo falar de um exemplo grande com relação à IA, tá? Nós temos aí eu não posso citar o nome, mas nós temos uma empresa aí que é voltada na produção de materiais didáticos em educação, que já está fazendo, já tem atuação da IA na questão para fazer um levantamento de como está o conhecimento do aluno, para emissão de relatórios, enfim. Então, dependendo das respostas do aluno, você tem aquela questão dos relatórios, que sabe aonde que o aluno precisa estar reforçando os conteúdos e aonde não. Agora, eu acho que o mais importante é a gente entender que essa plataforma do sistema tutorial inteligente para o aluno, ela vai ser importante porque cada aluno vai ter a sua própria prototipação. Ele tem um algoritmo desenvolvido para ele. Então, você tem as melhores escolhas, as melhores opções que são direcionadas para esses alunos. Então, isso é importante, porque isso faz com que o professor, por exemplo, dentro da sala de aula, ele consiga saber em tempo real, na sala de aula, qual é o aluno que está tendo dificuldade. Todos os alunos, imaginem, vamos pensar assim, imagine a sua sala de aula com seus alunos conectados. E no momento do estudo, ele está acompanhando, ele está fazendo a leitura, está respondendo alguma coisa e você está lá mediando na sua sala de aula. Então, o que acontece? A partir do momento que tem um baixo desempenho ou que o aluno já apresentou uma dificuldade, imediatamente o programa já aciona você, o professor. Então, lá na sala de aula, você já consegue resolver os problemas desse aluno. Então, veja a importância disso que a gente está falando. Então, quando a gente fala que nós temos um período aí de 5 a 10 anos, nós estamos falando que esses 10 anos, óbvio, nós vamos estar aumentando essa área de pesquisa, essa fundamentação, ok? Explorar o conteúdo e entender os melhores programas com os melhores algoritmos direcionados para escolas específicas, tá? Então, um programa geral que funciona para um lugar não vai funcionar para o outro, tá? Visto este que ele tem um tutorial inteligente para o aluno, ok? Então, nós temos esse prazo, né? A implantação está de 1 a 5 anos. Tá? Mas o domínio, considerando-se todas as instituições, são 10 anos. Então, veja, por que eu falo do domínio em 5 anos? Porque nós vamos ter que saber trabalhar com as tecnologias. A gente já comentou aqui na Classmaker, na live até que o Elis estava aqui, tomarmos cuidado com a exclusão digital. Ok? Então é assim, mas por que exclusão? Será que de uma forma ou de outra? Não, gente, não tem de uma forma ou de outra. Nós temos 2 questões excludentes na educação. A primeira delas é a questão do bilinguismo. Está sendo uma coisa assim que quem não está falando inglês fluente não está conseguindo aí se recolocar no mercado de trabalho. E o segundo deles é a tecnologia. Então, se o professor não conhecer tecnologia ou não demonstrar o mínimo de destreza, ele não vai conseguir se recolocar. Ele pode estar agora, mas ele vai acabar sendo excluído. Então, veja, o que seria uma dificuldade, algo que a gente entendia que era uma modernidade, não é mais. Isso é uma necessidade. É muito importante o professor conseguir se ambientar com as tecnologias educacionais. Então, a gente percebeu, né, toda essa dificuldade que aconteceu ao longo deste ano de 2020. Quando os professores não têm conhecimento da tecnologia, enfim, gente, foi um ano muito penoso para a área da educação, foi realmente muito difícil. E não é só eles, porque quando o professor não conhece,
automaticamente ele não consegue criar a proficiência para o seu aluno em sala de aula. Então é muito difícil para ele conseguir estar conduzindo esse aluno com tecnologia de forma correta. Tá? Fazendo uma tutoria, tendo uma curadoria, fazendo uma mediação. Então, a gente precisa trabalhar agora com conteúdos diferenciados. Então, veja, agora você não é só o professor, você não é só o mediador, agora você é o professor autor. Todo professor vai ser autor do seu conteúdo. Por quê? Porque ele vai trabalhar com plataforma digital. Então, existe uma dificuldade? Ok, existe. Não estamos preparados, segurança cibernética, enfim, muitos não estão. Nós temos plena consciência disso. Por isso que nós estamos tentando oferecer todo o respaldo, tudo aquilo que vocês precisam para justamente atender à necessidade. E é uma necessidade que os alunos vão ter. Se o professor não consegue trabalhar isso na sala de aula, como que os alunos vão fazer? Eles não podem estar orientados da maneira que eles estão agora. Né? Eu já sei mexer no WhatsApp, eu entro no grupo, eu faço live no YouTube de games, nossa, eu sei pra caramba, não preciso, professor. Gente, quando esses professores saem para o mercado de trabalho, esses alunos, desculpa, eles precisam se posicionar, eles têm que saber, eles têm que entender, né? Como que funciona a realidade lá fora, como que é trabalhar com ética, como que é sempre ter um olhar diferente para a segurança das suas informações, segurança das suas informações pessoais, como utilizar as redes sociais virtuais. Não é só você ter um perfil numa rede social, gente. Não é assim que funciona. Então, assim, é uma necessidade e a gente sabe que agora é premente. Nós temos que resolver isso. Então, nós tivemos um prazo, né, Alex? Ao longo desse ano aí de 2020, a gente sabe que foi muito difícil. Mas eu, particularmente, eu vou dizer por mim. Foi um ano que eu realizei muita coisa. Não tem esse tempo de deslocamento, de ter que estar no lugar. A gente perde muito tempo nesse deslocamento, né? Devido ao tamanho da nossa cidade. Então, esse ano, para mim, academicamente, foi muito frutífero. Eu não posso dizer, não posso falar nada diferente disso. As produções que nós fizemos com educadores aqui com o Alex, pensando na necessidade, a gente sabe porque nós temos experiência de sala de aula. Não dá para uma pessoa falar com proficiência de algo quando ela não passou por aquele caminho, ela não trilhou o nosso percurso. A pessoa não vai entender. Então, veja como é importante você ter uma bagagem de experiência. Como é importante você conhecer, né? Sim, ver como é importante, né? Você investir na sua formação, autoformação, e também tem aquela parceria da escola. A escola também, ela também tem que investir na formação do seu profissional. Então, não adianta também você ter só um educador que ele acaba, muitas vezes, procurando inovar, procurando trazer novidades para dentro da escola, trazer, de fato, os recursos tecnológicos, os quais vão facilitar o processo de ensino e aprendizagem, quando muitas das vezes também você tem uma direção a qual ela não influencia isso, a qual ela não traz para você também formação. Então, cabe ao professor também se formar? Cabe, mas também cabe à direção da escola, cabe à coordenação aí da escola onde você trabalha, buscar esse tipo de formação justamente para te auxiliar no seu desenvolvimento. E quem tem a ganhar com isso, pessoal, é a escola. Então, se o meu filho estuda numa escola onde, de fato, eu vejo que ela investe nos professores, e os professores vêm fazendo uso das novas tecnologias, é claro, o meu filho vai estar ali naquela escola, e já é um incentivo até mesmo para a própria escola fazer isso, e falar para o pai, olha, pais, aqui nós investimos na formação dos nossos professores, do nosso corpo docente, e o nosso corpo docente está apto para o quê? Para passar uma aula para o seu aluno, para ministrar uma aula a qual, de fato, esse aluno vai utilizar das novas tecnologias, as quais ele vai utilizar na sua vida profissional aí, dentro das profissões do futuro. Então, investir em formação nesse momento é necessário. É extremamente necessário a gente investir em formação do corpo docente. Eles precisam, nesse momento, os professores precisam. E como a Carla bem lembrou, a gente está tendo uma segunda onda, a gente não sabe como que vai ser essa questão de vacina, se ela sai ou não sai. E aí, o seu professor, de fato, ele está conseguindo lidar com as novas tecnologias e ministrar ao mesmo tempo? Ele está conseguindo saber quais são os termos éticos que ele precisa utilizar, que ele precisa repassar para o aluno, para que muitas das vezes ele não venha cometer atos ilícitos usando os meios digitais, usando o cyberespaço, que a gente chama aí. Então, isso tudo
é aprendido numa formação. Então, por exemplo, a formação de redes sociais. Gente, a formação de redes sociais que a gente ministra aqui, ela não é para você aprender a utilizar o Facebook e o WhatsApp, não. Ela tem um conhecimento muito mais profundo, muito mais além, que quem assistiu a live sobre redes sociais irão ouvir os depoimentos dos professores e irá também ter acesso a um pouquinho, ter noção do que foi aprendido na aula de redes sociais. Então, você é uma escola que precisa, de fato, investir na formação do seu educador, contate a gente, que a gente tem lá a formação de redes sociais, tem a formação de educação 4.0 e tem as formações também de construção de mundos virtuais e outras mais, que é um combo, vou chamar assim, né? É um conjunto de formações que ajuda, de fato, a trazer o seu educador para essa parte do letramento digital, ok? Vocês viram aí também a nossa live de hoje sobre inteligência artificial voltada para a educação, o qual ela é rica, de fato, e com as tecnologias vem, de fato, para ajudar e para auxiliar no processo educacional. Gente, a inteligência artificial não veio para roubar o emprego de ninguém. Ela veio para ser mais uma ferramenta para auxiliar os alunos no processo de ensino e aprendizagem e auxiliar o professor também a acompanhar esse aluno, a conseguir ver melhor como que vem sendo essa evolução desse aluno. E, é claro, a partir do momento que eu identifico a dificuldade do meu aluno, qual que é o meu papel enquanto educador? Chamar esse aluno e trabalhar junto com ele para suprir essa necessidade dele, ok? Bom, 22h30, Carla, quer passar mais um recado urgente aí para o pessoal? Quer comentar mais alguma coisa? Afinal de contas, parabéns, Carla, muito obrigado por ter trazido esse tema maravilhoso aí para a gente. Gratidão aí por compartilhar esse conhecimento. E é para você, caro educador, que a gente faz isso, que é para você ter noção do que você ainda precisa aprender em relação às novas tecnologias e como que você pode utilizar isso dentro da sala de aula. Bom, o Robério comentou aqui, pena que o tempo é pouco, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? Aquilo que a gente brinca quando a gente faz as lives, né? Eu também tenho até algumas pessoas que vêm fazer live assim, que a primeira coisa que eu falo é que eu queria passar o final de semana com essa pessoa aqui na minha casa. Eu queria ter ela 3 dias full time para mim. Mas a gente não consegue estar fazendo isso, mas enfim. Bom, Robério, novamente, sinta-se bem-vindo, gostei muito de ver que você conseguiu entrar na live. Assim como alguém que tiver alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, o pessoal sabe que eu tenho sempre essa disponibilidade de tirar dúvida, de perguntar para o pessoal. Então, entre em contato, pergunta as coisas aí. E aí a gente vai sempre tentando. O pessoal sabe aí que já me conhece, que está aí na live, sabe que eu sempre dou retorno, eu sempre atendo, aquelas que a educação sempre atende, a gente sempre responde vocês, tá ok? Bom, pessoal, vou passar aqui a nossa agenda rapidinho, tá? Pra gente não estourar muito no tempo. No dia 25 de novembro, nós vamos estar aqui com a doutora Elaine de Sarno, falando sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Faz parte dessa série, ok, de formação das dificuldades da aprendizagem, ok? No dia 30 de novembro, nós vamos ter a Open Mind na educação. Então, essa live vai ser a primeira delas, nós vamos ter uma série delas, e o tema, né, o painel da nossa primeira live vai ser sala de aula, ok? Então, nós vamos estar aí com Alice Merlin, vamos estar com o Benê Moreno, com a doutora Cláudia Lopes, eu, Alex, nós vamos estar conversando aí nesse painel. Vai ser um bate-papo bem legal sobre perspectivas, ok, gente? E olha, já diz o tema, tá? É mente aberta na educação. O que seria uma educação pertinente àquilo que está correspondendo à educação contemporânea, ok? Bom, no dia 2 de dezembro, eu vou voltar com vocês aqui para falar sobre educação 6.0 ou educação plus, ok? Educação 6.0 já está sendo colocada e já está em andamento nas escolas, né, fora do Brasil, e ela traz algumas mudanças, né? Nós nos pautávamos nos 4 Cs, a educação plus ela aumentou mais 2, então agora nós temos os 6 Cs da educação e o E ao quadrado. E aí eu vou falar para vocês o que é tudo isso, ok? Bom, no dia 7 de dezembro vamos estar com o Jean Rafael Tonsiak falando sobre o uso do game como uma ferramenta de letramento digital. No dia 8 de dezembro, nós vamos começar uma série de 3 lives falando sobre um processo de formação de gamificação com o Igor Arnaldo.
ele faz parte da Classmaker Educação, ele já esteve com uma live com a gente falando sobre realidade virtual na educação, né? Então nós vamos estar fazendo uma formação de 3 encontros, ok? Nós vamos ter 3 lives sobre o assunto. Então essas 3 lives, na hora que compor, é um mini curso, ok? Depois nós vamos estar vendo, eu vou estar vendo com o Alex como é que a gente faz depois com a questão, talvez a gente está atendendo as pessoas que vão fazer essa live, ela fica aberta, ela é pública, mas a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão do certificado. Com quem for participar, como é que a gente vai fazer? Aí o Alex vai estar analisando melhor essa situação, né? Sim. A certificação a gente vai fazer o seguinte, Carla, de início eu já vou adiantar como que vai funcionar. As pessoas que tiverem interesse em receber o certificado, eles precisam se cadastrar no nosso site, www.classmaker.com.br. E depois que vocês se cadastrarem lá, a gente vai fazer o controle para verificar se de fato vocês assistiram a live, se bem que a nossa live também ela fica disponível no YouTube. Então, estou pensando se a gente faz um quiz, de repente, só para ter certeza, tá? Porque a gente precisa garantir que vocês, de fato, assistiram a live para poder fornecer o certificado. Então, vocês se cadastram lá no site da Classmaker Educação. Depois que vocês fizerem um cadastro, após as lives, você pode falar para a gente, manda um e-mail para a gente falando que você assistiu a live e a gente manda esse quiz para vocês. Isso. Acho que é uma boa. Olha, gente, perfeito. Acabamos de planejar. Quando a pessoa é prática... Né, cara? Quando a equipe é prática mesmo. Ai, meu Deus. Facilitar para vocês. Então, vocês acabaram de participar de um planejamento da Classmaker Educação ao vivo aqui com a gente. Tomada de decisão. Isso mesmo. Verdade, gente. Nós passamos agora por um processo de tomada de decisão, é isso. Bom, mas eu acho que o que vai ser bem interessante. Então, é assim, eu vou preparar um post para colocar... já logo na sequência desse post do Igor, passando quais os passos para a certificação dessas 3 lives. Tá? Então, primeiro passo, se cadastrar no site da Classmaker Educação. Segundo passo, confirmar por e-mail que assistiu para poder receber um pequeno quiz. E terceiro passo, após vocês responderem o quiz, vocês vão ter a emissão do certificado, ok? O Alex vai estar preparando esse comunicadozinho para soltar isso daí para vocês, tá? Nós vamos ver se de repente fica legal fazer isso no próprio post da live ou se ele tem uma ideia diferente, tá bom? Legal. Peguei, só liberar para mim, por gentileza, para eu subir, para eu compartilhar a minha tela. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês agora como vocês entram no site da Classmaker Educação e como vocês também podem fazer o cadastro lá. E aí é bom você já fazer um cadastro agora, porque o que acontece? Quando a gente aplicar essas 3 lives, essa série e for emitir o certificado, pelo menos você já fez o cadastro, não precisa se preocupar com isso. Tá ok? Tá, já liberei. Você ia falar alguma coisa. Vê se já liberou a tela para você. Eu já abri. Liberadíssima. Deixa eu ver aqui, então. Deixa eu só ir terminando aqui as lives, aí o Alex, enquanto isso, já vai mostrando para vocês. Bom, no dia 9 de dezembro, nós vamos estar com a Jenny de la Roça, falando sobre o uso da educomunicação no ensino de imigrantes no Brasil. Dia 14 de dezembro, doutora Márcia Barreira, que trabalha na ABD, Associação Brasileira de Dislexia, fechando aí mais uma série dessas lives, tá? Falando sobre as avaliações e os laudos, né? Enfim, das comorbidades, da dificuldade de aprendizagem, focando na dislexia, ok? No dia 16 de dezembro, nós vamos estar com a Daniela Costa, falando sobre os impactos do Covid-19 na educação em 2020. Bom, aí nós vamos dar uma paradinha no mês de dezembro, a partir do dia 21 de dezembro, tá? A gente vai dar uma descansada. E a Classmaker Educação vai voltar no dia 11 de janeiro. Então, já no dia 11 de janeiro, nós vamos estar com a doutora Lilian Papis, fonoaudióloga, falando sobre a importância do som, da fala, no processo de ensino-aprendizagem do aluno, tá? Então, ela vai estar passando várias dicas, dificuldades, vai estar fazendo aí uma orientação do que buscar, o que procurar, o que observar, ok? E de que maneira que isso pode estar influenciando no processo de educação. No dia 13 de dezembro, vamos estar com a Graça Graúna falando sobre literatura indígena. Gente, vai ser uma live fantástica essa aqui. Vai ser, olha, eu vou dizer para vocês, eu vou usar uma palavra para essa live, vai ser mágica, gente, então assistam.
Na semana de 25 de janeiro a 29 de janeiro, eu vou estar no congresso da COED, apresentando sobre a educação inclusiva. E aí eu vou estar falando no dia 28 de janeiro, tá, gente? Mas é muito interessante esse congresso do COED, porque ele tem um preço acessível, tá? Nós sabemos como é caro participar de um congresso, né? E ele tem um preço de acessível. Se eu não me engano, o segundo lote dele estava por R$29, gente. Eu tô anunciando porque, assim, eu mesma fiz o primeiro congresso do COED. E esse segundo que vai acontecer, eu também já estou inscrito, eu também vou fazer. E o primeiro COED teve mais de 9 mil educadores que participaram. Então veja como que é importante a gente estar conseguindo investir e falar da nossa educação, ok? E aí no dia 2 de fevereiro nós voltamos com o Igor na terceira e última live da nossa formação de gamificação e nós vamos falar sobre gamificando na prática e case, e estudo de casos, ok? Então, dia 2 de fevereiro a gente encerra e é quando a gente vai estar passando esse pequeno quiz para vocês, para estarem respondendo, para a gente poder estar fazendo uma emissão de certificado para vocês, ok? Alex, acho que é com você agora. Maravilha, pessoal. Gente, é o seguinte, esse ano os cursos já se encerraram, então a gente teve na semana passada o curso de... Desculpa, iniciamos na semana passada o curso de novas gerações e as novas ferramentas no processo de ensino, que é com o professor Igor Arnaldo, o qual vai trazer para a gente essa sessão de 3 lives, e qual irá gerar um certificado para vocês, porque é um mini curso que a gente vai dar por meio das lives, tá ok? O curso de Educação 4.0 também a gente teve aí, que se iniciou na semana passada com a Carla Lukzik, essa que está apresentando e apresentou esse tema maravilhoso de inteligência artificial na educação para a gente hoje. A gente também já começou esse curso e não há como entrar mais alunos. Então, o que a gente pede nesse momento? A instituição ou o grupo de professores que tem interesse, de educadores, não precisa também ser necessariamente trabalhar diretamente com educação. Você, pai, você, mãe, que também quer conhecer mais desse universo, até mesmo para dar um auxílio maior para o seu filho, você também pode fazer os cursos da Classmaker Educação, aprofundar o seu conhecimento, além do que a gente já traz aqui para vocês. Então, aprofundar o conhecimento é sempre bom. Você que tiver interesse, é só entrar lá no site da Classmaker Educação, manda uma mensagem para a gente pelo Fale Conosco, ou vocês também podem entrar diretamente aqui, mandando uma mensagem no message da Carla, que ela também já responde no ato, tá? Sempre a Carla ou eu falamos com vocês em relação aos cursos da Classmaker Educação. Por enquanto, a gente não optou em colocar uma pessoa específica para isso, porque dessa forma, falando diretamente com a gente consegue falar com vocês e ver possibilidades de vocês realizarem os cursos, independente dos valores que estão lá ou do prazo, a gente sempre consegue fazer uma negociação e trazer, claro, o melhor para você diante e a partir da sua necessidade. A gente olha o contexto que você está, o contexto geral que está acontecendo aí no mundo, e a gente sempre procura, porque o nosso foco é repassar o conhecimento para você, mas para que você também repasse esse conhecimento para os alunos e coloque de fato em prática. Gente, é necessário que vocês coloquem o conhecimento que vocês adquirem em prática e saibam ter jogo de cintura para trabalhar com os alunos realmente esses temas que são tão importantes nos tempos atuais. Então, se você tem interesse, entre em contato com a gente, que a gente também abre turmas fora do calendário para atender escolas, justamente para isso. Precisou também de uma consultoria na área de robótica, na área educacional, como estruturar a sua escola, como criar um laboratório maker para a sua escola e também como formar um profissional para cuidar desse laboratório. Entre em contato com a gente, que a gente também presta toda a consultoria, todo um auxílio para você para realizar isso, tá ok? Bom, eram esses recadinhos que eu precisava dar para vocês. Ano que vem, a gente coloca o calendário anual dos cursos que vão rolar. Acessem também o nosso site, acessem lá a aba cursos, verifiquem quais são os cursos que nós temos disponíveis e como que funciona a ementa deles, tá ok? Bom, era só isso. Fora isso, mais uma vez, gratidão, Carla, brigadão por tudo, brigadão aí por essa companhia maravilhosa que você fez aí pra gente essa noite. Você que está em casa também, no carro, enfim, onde quer que você esteja, muito obrigado por ter nos acompanhado. E você que, de repente, entrou agora e não conseguiu acompanhar a live inteira, não se preocupa.
a live estará disponível no canal da Classmaker Educação lá no YouTube amanhã. Mas é legal também você se cadastrar lá no nosso site, colocar, fazer o seu cadastro, porque assim você fica por dentro das novidades que está acontecendo. Então, os eventos que a gente vai fazer, quando vai ter curso, quando vai começar uma nova ação, tudo que envolve aí o meio da educação e tecnologia, tudo que envolve a educação, melhoria contínua aí para o educador e também para a escola, nós estamos postando lá, tá ok? E você estando cadastrado, você vai receber em primeira mão, tá? Bom, tchau, tchau, gente. Brigadão, gratidão. Carla, contigo. Tá. Muito obrigada, gente, então, pela presença de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos nas nossas lives. Alex, muito obrigada. Pessoal, muito boa noite para vocês. E a gente se vê na quarta-feira aqui às 21 horas. Boa noite, gente. Beijo no coração de todo mundo e gratidão.